E aí pessoal, tudo bom? Fernando, professor de Química aqui da Oficina do Estudante, e eu vou dar uma dica para vocês agora da segunda fase da Unicamp. Então a segunda fase da Unicamp é uma prova, claro, muito mais difícil que a primeira, e a quantidade de assuntos que ele pode cobrar é infinita, muito grande. Obviamente você tem que estar bem em toda a Química, mas uma partezinha bem legal que aparece em alguns exercícios com uma certa frequência, ou são exercícios que falam a respeito de soluções. Soluções e, na verdade, unidades de concentração, operações com soluções. Então vamos lá, o que você precisa saber? Basicamente, saber que uma solução é uma mistura de um soluto com solvente, lembra, né? Você dissolve todo soluto em um solvente, e uma solução vai ser um sistema homogêneo, todo soluto dissolvido naquele solvente. E, obviamente, saber o quanto de soluto você está colocando naquela quantidade de solvente. Para isso que servem as unidades de concentração. Quais são as principais? Então, você tem a concentração em gramas por litro, que é a concentração comum, que relaciona a massa de soluto pelo volume da solução. A massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. É a mais simplesinha de todas. A mais importante delas, a concentração em mol por litro. Ou seja, você vai relacionar o número de mols do soluto pelo volume da solução. Mols por litro, certo? E uma também bastante importante é a porcentagem. Só que porcentagem você já está acostumado, né? Na matemática lá. É a quantidade de soluto que você tem dividido pela quantidade total vezes 100, né? O título vezes 100. Então, pessoal, para que você precisa dessas unidades de concentração? Obviamente, para calcular uma concentração caso ele peça, ou para trabalhar com essas unidades caso ele faça exercícios mais difíceis, como, por exemplo, mistura de soluções, né? Uma coisa que pode sempre aparecer lá. Então, você tem duas possibilidades. Ou você mistura duas soluções de mesmo soluto, daí não ocorre reação química. Então, como que você obtém a concentração da solução obtida a partir dessa mistura dessas duas soluções? Então, basta você somar o número de mols ou a massa, né? Se a concentração for em gramas por litro, a massa. Se a concentração for em mols por litro, o número de mols. Ou seja, o quanto que você vai ter lá no final é a soma do que você tinha nas duas que você misturou. E aquela formulinha de concentração final vezes o volume final é igual a concentração 1, volume 1, da solução 1, obviamente, mais concentração 2, volume 2, da solução 2. Bem tranquilinho. Agora, o problema é quando você tem uma mistura de soluções onde ocorre reação química, que é o que acontece numa titulação, por exemplo, ou numa reação simples, né, de ácido com uma outra substância qualquer, ou de uma base com uma outra substância qualquer. Então, daí qual que é a dica? Você tem que escrever a reação química e achar a proporção em mols, meio que fica como um exercício de estequiometria. E daí a concentração da solução obtida vai depender do quanto que você tinha nas soluções iniciais. E a última importante, para a gente já acabar, é quando você fala da diluição. O que é diluir uma solução? É, na verdade, você pegar o solvente, adicionar o solvente a essa solução, diminuindo a concentração da solução. Ou seja, uma solução diluída é uma solução que tem uma concentração menor do que o que ela era inicialmente. Qual que é o princípio para você calcular lá? Então, basta você pegar e pensar que o número de mols ou a massa do soluto permanece constante. Afinal de contas, você só está acrescentando na diluição o solvente. Então, como é que fica a formulinha? Concentração vezes o volume inicial é igual a concentração vezes o volume final. Maravilha, moçadinha? Então, espero que você faça uma boa prova, uma boa segunda fase. E é claro, né? Eu acho que você que estudou aqui com a gente está mais que preparado. É manter a calma e fazer uma excelente prova lá. E se você não estudou, venha pra gente aí ano que vem. Um grande abraço e até a próxima.